Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando mais um Panorama Brasil aqui na Causa Operária TV. Estamos aí nessa terça-feira, 8 de dezembro, trazendo hoje as notícias do Centro-Oeste com o companheiro Tiago Assad, que está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos falar aqui da verdadeira destruição, devastação social, econômica que está se abatendo sobre a população do estado. Vamos falar também para você ficar ligado na nossa programação da Causa Operária TV, se inscrever aqui no nosso canal, se você não tiver inscrito ainda, e tornar-se membro, porque a sua contribuição é de extrema importância para sustentar, para impulsionar esse trabalho, para levar a Causa Operária TV mais longe. Então, curta e compartilhe o nosso link aí nas suas redes sociais, ajude a tornar, a divulgar o trabalho da Causa Operária TV. Bom, daqui a pouco a gente dá mais recados, ficamos ligados aqui no nosso programa. Vamos falar então com o companheiro Tiago Assad, começando pelo problema da universidade. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul determinou o retorno às aulas a partir do dia 15 de março. Estão aí navegando nos ventos que vieram do Ministério da Educação. Então, eu pergunto para o companheiro Tiago, como é que fica essa situação, já que se passou aí um ano de pandemia? Há evasão? Qual é a situação na Federal do Mato Grosso do Sul? Boa tarde, Tiago Assad. Boa tarde, Rafael. A UFMS teve um problema sério também com a evasão. A exemplo do que acontecia em outras universidades, que onde a modalidade do ensino remoto se mostrou na prática impraticável, nós tivemos esse problema muito recorrente aqui, sobretudo nos cursos também onde nós temos uma presença maior de alunos oriundos da classe trabalhadora, os cursos de humano tradicionais, né, licenciatura, e pessoas que têm essa dupla via de ataques. Né? Por um lado, tem de trabalhar o ensino remoto, por razões óbvias, mas também, por outro, sofrem com mais intensidade a pressão da crise econômica. Nesse sentido, a universidade acabou passando por um esvaziamento muito expressivo, e o que a gente está vendo é que a resposta, a solução do ensino remoto, ela já não era boa, justamente porque era faz de conta, né, para manter um calendário que era uma coisa meramente burocrática. Mas a outra resposta dada pela universidade também consegue ser, inclusive, ainda pior, na medida em que nós vamos falar aqui mais para frente do caso do coronavírus, como está a situação aqui em Mato Grosso do Sul, mas em meio a um total descontrole do surto de contágios, o reitor da UFMS, Marcelo Turini, e os demais membros da burocracia universitária viram a brecha deixada pelo MEC para retomar as aulas presenciais, se anteciparam para estabelecer a data de 15 de março de 2021 como o dia do retorno às aulas presenciais. A UFMS, ela, sob a gestão da atual reitoria, ela já protagonizou situações muito contundentes assim da natureza fascista mesmo da reitoria atual. Nós tivemos, inclusive, a presença da BIM no campus, que continua lá sob intervenção de uma agente da espionagem do regime bolsonarista, né? Mas uma série de ataques também contra a comunidade acadêmica vem se desenvolvendo desde a ascensão da atual reitoria, que agora coloca mais essa ameaça, o retorno às aulas presenciais a partir do dia 15 de março. Isso, a MEC agora também, isso vai se reforçar ainda mais agora com o MEC reforçando também a sua política de levar adiante o que tinha sido estipulado na semana passada, de retornar às aulas presenciais nas universidades federais. Demonstrando de maneira muito clara que na imprensa do partido nós temos discutido que um eventual recuo ocorrido na ocasião, ele poderia facilmente ser superado pelo regime golpista,
cabendo à comunidade acadêmica, sobretudo os estudantes, que são os setores mais diretamente atingidos, né, mais ameaçados também, a necessidade de se mobilizar, de se organizar em grupos de luta mesmo, para impedir esse retorno às aulas, se mobilizarem pela suspensão do calendário acadêmico, uma vez que ficou claro pela experiência que a gente viu recentemente que nem o ensino remoto atende às necessidades dos estudantes, mas também a aglomeração na universidade no momento de surto descontrolado da pandemia, como que esse que a gente está vivendo, ele também não é outro tipo de ameaça ainda mais severa, se a gente pensar em termos de vidas humanas, o que deixa como única opção para os estudantes a suspensão mesmo do calendário até que a pandemia seja superada. Agora, pensando no médio e longo prazo, que consequências isso daí pode ter para os formandos, né? O Mato Grosso do Sul certamente não é dos estados mais populosos do país, mas se o companheiro tiver uma ideia, né, de aonde se empregam, para onde vão os formados na Federal do Mato Grosso do Sul, que isso daí pode acarretar para aqueles que estão concluindo, né, o estudo ou que vão ingressar na carreira, né? Quais são as expectativas dessa retomada das aulas para quem já estava lá para concluir? Todo mundo sabe também, essa é outra coisa interessante, porque esse ano é consenso entre a população de que, do ponto de vista da educação, mesmo o ensino remoto, ele não é uma alternativa válida, é um faz de conta, na verdade. Então, é uma discussão que a gente leva nos debates no movimento estudantil. Se formar com, com esse diploma, assim, constando lá que se formou no ano de 2020, por exemplo, qualquer empregador minimamente sério vai saber que foi uma, foi uma farsa isso, né? Não foi a pessoa que se formou nesse ano, ela na verdade não se formou, ela teve uma brincadeira ali de ficar olhando, sei lá, ficar olhando telas lá e fazendo de que estava tendo alguma educação, quando todo mundo sabe que não teve. E a mesma coisa vai se desenvolver para o ano que se o ensino remoto não for combatido e o calendário acadêmico efetivamente suspenso, né? Aqui nós já temos uma situação muito negativa em função da pandemia e da crise econômica, desculpa, que faz com que as prefeituras, por exemplo, não estejam mais realizando concursos públicos para professores, o mercado de trabalho de modo geral esteja retraindo, a juventude seja o principal atingido pelo desemprego no momento. Então, a gente está vendo que existe uma série de ataques aqui, resultados da política golpista, que fazem com que esse momento ele já seja em condições normais ele já seria muito duro, mas com o advento com a emergência aqui do coronavírus, o advento da pandemia, ele se torna ainda mais danoso sobretudo para as classes mais desfavorecidas, na medida em que o diploma aqui todo mundo sabe que é um diploma fajuto, né? A pessoa que cumpriu um ano de educação sobre ensino remoto, na verdade ela não teve educação nenhuma. O que coloca ainda mais, de maneira ainda mais contundente a necessidade dos estudantes, da comunidade acadêmica, lutarem para que a normalidade verdadeiramente normal, né, a superação do coronavírus seja uma realidade e a partir daí sim a gente possa construir possa retomar aqui as atividades de sala de aula e educação, um processo de educação minimamente aceitável, porque o que nós temos agora é somente uma farsa, o que é amplamente reconhecido também pela população. Tá certo, com certeza. Bom, falando no diabo, vamos falar do coronavírus, o surto da pandemia
em Campo Grande, perdão, no Mato Grosso do Sul, está deixando aí o hospital regional, né, segundo a própria imprensa, num estado caótico, segundo a descrição que está sendo feita. Né? São 118 doentes graves. Para quem achava que a pandemia estava resolvida, né, o retorno dela com toda a força logo depois das eleições está se fazendo sentir em todo o país. A situação agora é mais grave do que era antes, Tiago? É bem mais grave, Rafael, porque a gente está, na verdade, os números eles crescendo assim em uma escala absurdamente alta e o poder público ele ainda faz uma maquiagem aqui de que está construindo leitos, mas você vê o Mato Grosso do Sul teve, se eu pegar aqui o número exato, teve de ontem para hoje, segundo as estatísticas oficiais que a gente tem sempre que desconfiar, colocando isso, 23 casos novos de contágio, o que também é alvo de dúvidas, né? Mas o hospital regional, ele diz aqui na tem divulgado na imprensa que foram abertos mais 8 leitos para atender os pacientes de coronavírus. Uma coisa que, mesmo nas estatísticas ultra manipuladas aqui do governo estadual, a gente vê que a matemática ela simplesmente é ridícula, até chega a ser grotesco dizer que você abriu 8 leitos para tratar uma média diária de 23 novos casos. Não existe explicação para isso, né, a não ser a pura demagogia, mas o fato é que enquanto o governo vai fazendo toda essa demagogia, o coronavírus ele vai ficando uma ameaça ainda pior no momento atual do que ele era no começo do ano, até metade do ano. O estado de Mato Grosso do Sul está aqui com mais de 105 mil casos, 105.246 casos notificados, se aproximando já de 1.900 mortes. Os meios de se tratar essa doença, elas já estão se aproximando praticamente aqui do colapso total do sistema público de saúde, porque os leitos aqui já estão beirando a faixa dos 91% já ultrapassaram, aliás, 91% da sua capacidade de internação. E só aqui em Campo Grande nós temos aqui mais de 179, entre esses mais de 1.000, desculpa, desses são 500 pessoas doentes aqui em Campo Grande, dos quais 179 estão sendo tratados aqui pelas unidades de saúde, quer dizer, muita gente também está se tratando em casa, e o poder público demonstra de maneira mais contundente ainda que ele não está nem um pouco preocupado com o drama da população. A única solução para isso é atacar com os direitos da população de ir e vir e fazer uma propaganda francamente grotesca aqui, porque fica muito evidente de que abrir 8 leitos hospitalares jamais, em hipótese alguma, vai conseguir surtir um efeito mínimo que seja na ativa de se tratar as pessoas que chegam para os hospitais, lembrando que essas são uma minoria também, né? Bom, e nesse sentido, com uma ocupação de 91,1% dos leitos em Campo Grande, né, assim como em outros estados, o governo se vê aí às voltas com a dificuldade, né? Vou colocar dificuldade porque, na verdade, vou ter que colocar entre aspas a dificuldade, porque é um problema de decisão política, né? Sobre a insuficiência, né, o número insuficiente de UTIs. Estão aí prometendo a ampliação, mas que não chega, né, para a quantidade de pessoas que está precisando de internação.
a gente está vendo que, na verdade, o que falta é isso, é interesse político mesmo em tratar a situação. O, nós já estamos aqui a, a pandemia chegou aqui no Brasil em março. Nós já estamos, então, com 9 meses de pandemia e o governo do estado tem para apresentar para a população um número ridículo de UTIs, de março até agora, até dezembro, nós tivemos um total de. Cadê? Nós tivemos 45, se não me engano, leitos construídos. Isso. E para tratar uma pandemia que em outros países ela se mostrou muito mais eficiente para ser tratada, na medida em que os interesses populares eles efetivamente vigoravam. A gente falou ainda ontem no J5 do caso da Venezuela, que é um país muito mais pobre, no caso da Venezuela e de Cuba, né, países muito mais pobres do que o Brasil, uma população inferior à população superior, aliás, à população de Mato Grosso do Sul, mas que com um bloqueio também econômico que tem que ser considerado que eles impõem, mas que devido a essa prevalência do interesse popular sobre o interesse da burguesia, eles conseguem dar uma resposta muito mais eficiente e no sentido de atender os interesses da população, da segurança sanitária e da saúde da população, do que o que a gente tem visto aqui no Brasil e aqui no Sul de maneira muito clara também, mostrando que esse imposto político que a burguesia cobra ele é muito mais pesado do que aparenta, mais pesado inclusive do que o bloqueio enfrentado por essas nações, né? A gente está aqui com os hospitais beirando aqui a lotação máxima já. O diretor do hospital regional que a gente falou antes, ele já está de inscrição no hospital lá como caótica. Os leitos de UTI também, a gente tem que considerar também que existem problemas, não tem testes também, faltam testes, então esses casos que são internados são aqueles que não foi possível esconder de forma nenhuma, não foi possível de manipular, porque muita gente também acaba indo, não recebe o tratamento adequado, mesmo com alguns sintomas se manifestando, mostrando que é um regime político dedicado a atacar a população, privilegiando a burguesia, que tem que ser derrubado, porque o que nós estamos vendo é que a tendência de piora generalizada até que a situação política do país mude em favor dos interesses da classe trabalhadora. Tá certo. Bem, agora não só sobre o interesse geral, né, da população, porque está aí em pauta, né, o toque de recolher em Campo Grande. É mais um daqueles casos em que o vírus só se espalha à noite, então você não pode sair de casa de 10 às 5 horas da manhã. Ele só se espalha à noite, nesse horário, né? E assim, apenas em bares, né? Porque se nos frigoríficos, nos correios, nesses locais assim, a gente está vendo agora, inclusive nas escolas, existe essa ameaça de reabertura das escolas, então a gente está vendo que, na verdade, o vírus ele não gosta da população fazendo coisas que não sejam estritamente do interesse econômico da burguesia, né? Quando for para enriquecer ainda mais a burguesia, aí o vírus ele tem essa consciência de classe, digamos assim, e permite que a população trabalhe, se aglomere em locais de trabalho cada vez mais insalubres, enfim, mostrando
mais uma vez de maneira muito clara que o poder público ele está orientado mesmo para não fazer nada de demagogia. Nós já vimos aqui uma situação no começo, até o meio do ano, mais ou menos, muito, muito doido até, porque as pessoas estavam sendo presas e se aglomerando em prisão, nas cadeias aqui, pelo crime de se aglomerar. Uma coisa que está voltando agora. A gente tenta dar um toque, tenta dar uma conotação um pouco cômica, porque a coisa ela é muito esquisita mesmo, mas o que fica claro é que o que você tem de concreto mesmo, que a prefeitura e o governo do estado colocam de maneira concreta na hora de enfrentar o coronavírus, é responsabilizar a população, não a burguesia que rouba a população e deixa ela se aglomerar em locais de trabalho cada vez insalubres, mas responsabilizar a população por estar nas ruas a partir de 10h01 e antes das 5, quer dizer, no horário que normalmente os operários não estão trabalhando, né? E a transferência de responsabilidade vai para a população, que já está sendo atingida, e também o ônus maior, né? Você chegar, inclusive, a ser preso, como a gente destacou aqui no Panorama Brasil algumas vezes, como estava acontecendo no Mato Grosso do Sul, e um fenômeno que a gente vê acontecendo recorrente aqui no Brasil inteiro, porque a solução aqui do regime político comandado por Bolsonaro é atacar a população, inclusive responsabilizar a população por adoecer e morrer, tá, pela pandemia. Uma coisa que em grande medida é louca, mas é emblemática de como funciona a natureza política desse regime, que é uma ameaça à classe trabalhadora de conjunto. Justamente. Quer dizer, não só uma profunda, né, e gravíssima crise para a saúde da população, mas o desenvolvimento, os desdobramentos aí de um sinal verde, né, das consequências de um sinal verde para o estabelecimento de uma ditadura em todo o país. Né? Nós vemos isso daí com muito cuidado, um agravamento da situação já profundamente antidemocrática que o país vive e que em regiões, né, do interior do país, como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é uma ditadura na mão dos donos da cidade, né, dos donos do estado, dos coronéis, dos grandes latifundiários, dos grandes amigos aí do governo Bolsonaro. Né, um perigo enorme para a população. Bom, falando, né, em monopólios do latifúndio, temos aqui o monopólio privado da concessão de energia elétrica do Mato Grosso do Sul, a Energisa, que eu quero perguntar para o companheiro Tiago se está caminhando para a mesma situação do que se viu em Macapá no último mês, né? A Energisa ela tem feito uma propaganda aqui muito demagógica, no sentido de se mostrar como mecenas da cultura, mas a gente está vendo que ela coincide com primeiro o reajuste da tarifa elétrica, que já coloca muita pressão sobre a população cada vez mais empobrecida, e além disso, nós também estamos aqui com uma ameaça de apagão também, a exemplo do que aconteceu no Amapá. A concessionária elétrica aqui privatizada, da Energisa, ela vem sendo denunciada aqui pelos riscos de um problema similar àquele, ao que aconteceu no Amapá, se reproduzir aqui. Nós estamos vendo já há algum tempo, desde o começo da temporada das chuvas, de uma maneira meio constante, assim, os apagões nos bairros mais periféricos da cidade, mostrando uma falta de um problema aqui com a manutenção da rede elétrica. É uma situação muito ativa, não as chuvas, porque sempre acontece, mas em relação ao ano passado, nós estamos tendo aqui muitos problemas com falta de energia elétrica nos
em dezenas de cidades no estado e também, curiosamente, nos bairros mais populares. O, a Energisa e o poder público têm destacado que, na verdade, tá tendo problemas aqui com descargas elétricas que estão afetando os serviços. Chegou ainda no nível do Amapá, mas a gente está ficando aqui um período de tempo considerável, às vezes até dias sem energia elétrica. E recentemente um professor chegou a destacar que o cenário pior possível, isso que aconteceu no Amapá, não seria um cenário impossível de acontecer em Mato Grosso do Sul, porque existe uma situação aqui envolvendo as linhas de transmissão que tem até ele coloca sim, né, tem até uma certa segurança, mas acho que no Amapá, se não me engano, tinham três fontes geradoras, aliás, e aqui nós temos quatro, quer dizer, é uma diferença bem pequena, se a gente parar para pensar, para o caso de uma atender a outra que falhar, mas o que ele destaca, o que esse professor e engenheiro eletricista destaca é isso. Não é tão, não seria como não é tão provável quanto o que aconteceu no Amapá, mas impossível, a frase dele é essa, não é. A gente está vendo também que, na verdade, o sistema elétrico como um todo ele está obedecendo essa lógica, né, de servir como para acumulação de capital em estágio crescente e deixando a população cada vez mais amíngua, na verdade. Isso no meio de uma pandemia, como o que nós estamos vendo, que coloca o abastecimento elétrico como uma necessidade ainda mais vital do que o normal, é outro fator a colocar mais pressão que isso sobre a classe trabalhadora, que em alguns locais já sofre aqui com geladeiras queimadas, com sobrecarga de equipamentos, ou coisas assim. E, além de tudo, ainda a tarifa elétrica aumentada agora, em função do descaso da iniciativa privada. Descaso não, na verdade, do interesse da iniciativa privada de explorar até o limite o serviço elétrico no Amapá, e que teve o custo disso transferido para a população, que vai pagar agora uma tarifa elétrica mais cara pela compra de energia extra no Amapá e que vai se reproduzir aqui também. Certo. Bom, como destaque do nosso programa, a gente lançou, né, a pergunta se vai sobrar alguma coisa do Mato Grosso do Sul depois da pandemia. Estamos vendo aí as consequências e eu acho que essa questão se estende a várias outras capitais, várias outras cidades e se pode generalizar, né? O que vai sobrar do Brasil depois de um ataque violentíssimo às condições de vida da população, dos governos ditos civilizados e científicos que deixaram a pandemia, né, correr solta, e do governo de destruição nacional do Bolsonaro, serviçal do capitalismo, dos imperialistas. Então eu pergunto para o companheiro Tiago, na sua opinião, o companheiro que inclusive foi candidato a prefeito de Campo Grande pelo Partido da Causa Operária nas últimas eleições, na tua opinião, o que vai sobrar de Campo Grande se a população, se os trabalhadores não... A tendência aqui é sempre de mal a pior, né? Nós temos um amplo aspecto aqui de ataques, né? A guerra econômica, o empobrecimento, a ameaça de volta às aulas agora, que vai colocar mais pressão sobre os estudantes, a juventude sul-mato-grossense. Nós falamos do coronavírus, mas uma coisa, né, Rafael, que destacar
é que Mato Grosso do Sul também todo dia aparecem 35, uma média de 5 novos notificados aqui com dengue. A dengue ela volta a ser um problema muito sério nessa época agora de chuvas e de calor. Na verdade, 35 pessoas em Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, são 216 casos por dia, em média, segundo o Campo Grande News aqui. Mas a gente está vendo que os ataques eles se desenvolvem por todos os lados contra a população. O regime político já deixou de maneira muito clara que ele só existe para atacar a população, e mesmo quando ele parece que ele está fazendo alguma coisa pela classe trabalhadora e a população explorada e oprimida em geral, o que ele faz, na verdade, é atacar também. Nós estamos vendo o caso aqui do toque de recolher, que isso, na verdade, é uma restrição muito severa a um direito básico da população, o direito de ir e vir, mas é apresentado como uma solução para um problema que o próprio poder público e a burguesia criam, na medida em que eles liberam o trabalho em condições altamente insalubres dos frigoríficos, no transporte público também, os correios, enfim, a gente está vendo as aglomerações, elas existem em locais muito propícios para proliferação do coronavírus. Além do coronavírus, aqui no caso de Mato Grosso, nós temos ainda esse fenômeno da dengue, que retoma agora. E o que a gente tem muito claro é que, com o regime Bolsonaro, sem uma mobilização popular muito decidida aqui, pelo fim imediato do governo do Bolsonaro, né, pelo fora Bolsonaro, e a Frente Única dos Trabalhadores com Lula presidente, que é a campanha que nós devemos levar adiante também nos bairros populares aqui e no Brasil inteiro, a tendência é piorar cada vez mais, até a hora que a população se levantar contra isso e dela mesma, através das suas próprias forças, um basta, porque o que fica claro, analisando a evolução histórica, né, do bolsonarismo e dos ataques contra o povo, é que o regime ele vai sempre daqui para pior, nunca vai trazer nada melhor para a população, né? Enquanto ele não encontrar uma resposta forte do povo, no sentido contrário, no sentido de defender os interesses populares. Tá certo. Bem, eu agradeço a participação do companheiro Tiago Assad, pelos comentários, pelas informações trazidas aqui. Você que acompanha o Panorama Brasil sabe que a gente está de segunda a sexta, ao meio-dia 15 aqui no ar, pegando as informações, analisando o que está acontecendo nas diferentes regiões do país, né, cada caso. E amanhã nós temos aí os companheiros Renan Arruda e Vitor Assis, respectivamente, de Brasília e Pernambuco, para falar mais sobre o que está acontecendo no Centro-Oeste e no Nordeste. E continuamos aí com a nossa programação. Você fica ligado na Causa Operária TV. Nos vemos amanhã. É isso aí.